Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Na minha caminhada de profissional da assistência, eu sempre encontro pessoas que até entendem o serviço que estão executando, mas não conseguem reunir dados, reunir informações para explicar o serviço para os outros ou para justificar determinadas ações. Isso é comum dentro, como gerente de um serviço, e também na área da política pública, agora que eu sou servidora na secretaria. Então, tem muitas pessoas que reúnem muito conhecimento, entendem o serviço, mas não conseguem justificar, não conseguem coletar dados, não conseguem pensar de uma maneira lógica para fazer os outros entenderem aquilo que está fazendo. Tem muitas pessoas que sabem como fazer, mas não sabem como ensinar os outros a fazer. É uma grande dificuldade. Então, a gente tem os especialistas, os que executam muito bem, mas não conseguem multiplicar isso que eles fazem, não conseguem refletir, não conseguem ensinar os outros. A gente está passando por um processo agora, internamente, lá onde eu trabalho, né, de mudança no atendimento. Então, contratando uma empresa externa para fazer um atendimento que era nosso, um atendimento telefônico, criando processos para que eles saibam, porque são pessoas que vêm de fora da assistência e que precisam entender o que estão fazendo, por que estão fazendo, e tem que ter um procedimento estabelecido. E a maioria das pessoas com quem eu convivo não conseguem entender como é que as coisas funcionam. Então até fala, porque aquele sistema de informação vai dar essa informação para a gente e a gente vai trabalhar em cima dele. Só que não sabe lidar com o sistema, não sabe tirar relatório, não sabe pensar logicamente. E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem que entender que tem uma diferença grande em saber fazer, em entender aquilo que a gente está fazendo e ensinar, criar processos, coletar informações para justificar aquilo que a gente está fazendo. E essa capacidade de coletar informações, de criar processos, ela precisa ser desenvolvida com os gerentes do serviço, com os gestores de parceria, com os servidores públicos, com os orientadores dentro do serviço, porque não adianta fazer. O que eu aprendi ao longo dos mais de 20 anos na assistência? Que eu executava determinadas ações que davam certo. E aí eu comecei a pensar, qual é o diferencial disso que eu executo que faz dar certo? Qual é a ferramenta que eu utilizo? Quais são os mecanismos que eu utilizo? No que eu presto atenção? O que é aptidão minha? O que pode ser desenvolvido? É aptidão minha, mas isso também pode ser aprimorado. E depois veio a preocupação de como que eu posso multiplicar isso, como que eu posso ensinar as outras pessoas. Então é uma grande diferença a gente ser especialista na área, e aí a gente tem, não é só na área da assistência, em todas as áreas, e a gente saber falar isto para os outros, saber ensinar, saber multiplicar, porque não adianta eu deter todo o conhecimento para mim, para no momento que eu for embora aquilo se perder, que é o que normalmente acontece. Às vezes a gente tem um gerente de serviço muito bom, que sabe tudo, que domina, só que aí ele vai embora. E aí quando ele vai embora, ninguém sabe mais fazer. A gente tem técnicos que são muito bons no atendimento ao usuário, na liderança da equipe, só que aquilo é dele, ele guarda para ele. E quando vai embora, não consegue mais fazer. Então tem um desmonte e a gente percebe isso nos secretários das diversas secretarias, nos servidores, nos diversos postos de coordenação, de supervisão, né? A gente vê isso na administração pública, que seja prefeito, governador, presidente, põe lá o seu jeito. Muitas vezes põe de um jeito errado porque não conhece tudo aquilo que ele está administrando, mas algumas coisas dão certo, mas nem o que dá certo permanece, porque não soube
criar um procedimento, não soube compartilhar a informação, não soube socializar, não soube capacitar as outras pessoas. E a gente precisa aprender com os erros, com os acertos, né? Não dá para chegar num lugar e você dizer assim, não, tudo que o outro fez não vale e eu vou fazer diferente. Aí desmonta, que é o que normalmente acontece, desmonta tudo que eu vou fazer de novo. E aí, até se apropriar do assunto, até que a coisa comece a engrenar, passou o tempo, perdeu, vem outra pessoa e muda tudo de novo. Então é muito importante que a gente que está em cargo de liderança, em cargo de supervisão, em cargo de gestão, a gente que está lidando diretamente com o usuário, né? Nós orientadores socioeducativos tenhamos essa preocupação de socializar a informação, então não posso guardar comigo. Eu descobri ali na conversa com o usuário que tem essa característica da vida dele, que não está na ficha, que não foi falada antes, mas que é importante para acessar ele. Aí eu descobri que esse usuário tem uma memória afetiva que é muito forte, que eu posso usar para acessar, para despertar nele o desejo de fazer alguma coisa, para melhorar a autoestima dele. Eu posso trabalhar essa lembrança, essa informação, mas eu guardo comigo, não compartilho com ninguém. No dia que eu for embora, perdeu-se. Essa noite eu sonhei com montanha, né? Eu tenho muita saudade do montanha, nesse período de pandemia eu não posso nem ir lá visitar. Mas ele é uma pessoa muito importante na minha vida porque ele fez perceber essa reflexão. O que eu fiz com ele que deu certo, como é que eu posso multiplicar isso e conseguir fazer com que desse certo. Com a equipe, com quem ficou depois, com quem está lá até agora lidando com ele. Então eu tenho um sentimento de gratidão muito grande. E eu sonhei com montanha e me fez pensar nisso, né? O que eu fiz com montanha que deu certo? Eu sei, eu já refleti sobre isso. As outras pessoas repetiram e fizeram dar certo também. E além dele, com outras pessoas. Então é importante a gente ter esta consciência e esta preocupação de descobrir os mecanismos certos para fazer as coisas, de coletar dados, né, para comprovar. É o pensamento científico, né? Você tem uma hipótese, aí vamos criar elementos para comprovar esta hipótese. Ah, não, é isso mesmo, então vamos multiplicar, vamos aplicar para ver se dá certo com outros, fazer a experiência, o experimento, e transformar isto em material compartilhado para os outros, em compartilhamento de conhecimento. Então é muito diferente, a gente tem que ter muito respeito, porque quem tem a capacidade de ordenar as informações, quem tem o conhecimento da coisa, mas também ter muito cuidado para criar mecanismos que essas informações sejam compartilhadas. E quem não tem em si essa capacidade, precisa se preocupar em desenvolver. Eu faço, dá certo, então vou pensar, como que eu faço? Como que é esse passo a passo? Eu faço planilhas, Alice, tenho facilidade de fazer planilhas para comprovar dados. Como que eu faço isso? Qual que é o passo a passo? Como é que eu penso? Tá, é assim, então eu parto de A, vou para B, vou para C, passo a passo. Ah, eu consigo passar isso para outra pessoa? Então eu escolho alguém e vou lá. Legal, é uma coisa que funciona, que eu posso compartilhar. Não é da minha imaginação, é aquela coisa de dizer assim, né? Porque a gente sabe que perímetros, por exemplo, as solicitações que a gente recebe, que a gente tem muito mais solicitação lá na Praça da Sé, na região da Sé, do que no Aricanduva, tá? É isso. Intuitivo, experiência comprovada, mas e números para provar isso? Eu tenho como levantar? Eu tenho. Aonde que eu vou buscar essa informação? Ah, já sei, vou procurar, né, nos relatórios de abordagem, eu vou procurar lá no relatório das solicitações feitas pelo sistema do 156, eu vou juntar dados e comprovar isso. Legal, mostrei. Quanto que é essa diferença? Eu tenho números. Eu posso passar para os outros, eu posso compartilhar a informação com uma prova. Então, ter essa preocupação de desenvolver isso e de compartilhar as informações. Não basta eu saber. É importante eu ter meios de comprovar aquilo que eu sei, de mostrar para os outros aquilo que eu sei e meios de compartilhar esta informação. Então, todos nós, preocupados com atendimento, com política pública, é importante
que desenvolvamos essa capacidade de compartilhar as informações, de criar procedimentos, criar processos. Claro, sempre pensando que a gente está lidando com o ser humano, que cada um tem uma resposta diferente, mas tem sim coisas que dão certo, tem sim ferramentas que funcionam com a maioria das pessoas, tem sim dados estatísticos que comprovam aquilo que eu estou querendo dizer. Então, ter esta preocupação é importante e criar mecanismos, desenvolver mecanismos para compartilhar essa informação é função de cada um de nós, né? Tem orientadores que têm uma facilidade imensa de fazer dinâmica de grupo, de fazer roda de conversa. Tem orientadores que têm facilidade manual e, através do trabalho manual, de ensinar, de compartilhar aquele trabalho, conseguem acessar o lado afetivo, emotivo, uma característica daquela pessoa que está sendo atendido que vai facilitar depois a conversa, o procedimento. Então a gente precisa explorar a capacidade de cada um, saber qual é a capacidade de cada um e compartilhar isso no grupo. Porque se eu não tenho facilidade para trabalhos manuais, para habilidade manual, mas eu tenho para conversa, eu vou me juntar com outro que tem e vamos fazer as coisas compartilhadas. Ele vai olhar, o meu colega vai olhar o trabalho, aquilo que ele está ensinando, o trabalho manual que está desenvolvendo. Eu vou, enquanto isso, observar as relações, a dinâmica de grupo, o comportamento das pessoas, para depois juntar isso e melhorar o nosso atendimento. Se eu estou lá na função de gerenciamento, de gestão, eu vou pensar no conjunto, eu vou pensar em dados estatísticos, eu vou pensar em procedimentos que criem uma linha, que levem para o bom atendimento e que justifique as ações, porque de repente eu estou dando murro em ponta de faca, eu estou fazendo coisas que não necessariamente vão dar um bom resultado e eu estou gastando energia, eu estou me machucando, eu estou forçando uma coisa que não é legal para o conjunto. Então, refletir, ter esta capacidade de refletir e de multiplicar são habilidades que a gente precisa se preocupar em desenvolver. Então, pense como está o seu ambiente de trabalho, você está usando essas habilidades, aquelas coisas que você considera já como, não, é isso mesmo, é certo, é dessa maneira, estão comprovadas, podem ser socializadas com os outros, podem ser compartilhadas, como que elas podem ser utilizadas para a melhoria dos procedimentos. Então pense nisso, pesquise a respeito, né? Se você gosta dos nossos materiais, não deixe de se inscrever nos canais, de curtir, de compartilhar, de comentar, porque a nossa ideia aqui no Relacionamentos Sociais é promover essa reflexão, esse desenvolvimento, né? E, de alguma maneira, dar sentido ao que você faz e ao que as outras pessoas estão fazendo no seu meio de convivência. Por hoje é isso, eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Até breve!